Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre balanço patrimonial. Balanço patrimonial nada mais é do que um documento contábil que a empresa libera, que é de extrema importância para a nossa análise. Não tem como a gente fazer uma análise de uma empresa sem passar antes pelos documentos contábeis em geral. Eles são documentos financeiros que vão passar para a gente informações extremamente importantes que é quase que obrigatório a gente levá-las em consideração. Inclusive, né, essas informações elas podem ser decisivas na escolha de empresas para se investir. Então, entendido a importância de analisar um balanço patrimonial, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como é justamente a estrutura do balanço patrimonial, o que é que a gente pode ter, qual tipo de informação a gente pode extrair dele, porque assim vai ficar muito mais fácil a gente aprender a analisar o balanço patrimonial em si depois, tá bom? Porque não é tão óbvio assim, mas também não é complicado, tá? A gente só precisa realmente se guiar para saber o que é cada coisa. Então é o seguinte, deixa eu só dar um panorama geral antes. Todo trimestre, de 3 em 3 meses, as empresas listadas em bolsa elas são obrigadas a divulgar os seus resultados. E o que é que ela quer dizer com os resultados? O resultado financeiro. Então, são 3 documentos principais que os investidores levam em consideração para fazer uma análise do trimestre da empresa. Balanço patrimonial, DRE e DFC. Esses dois aqui a gente vai deixar para outros vídeos. Hoje a gente vai focar em balanço patrimonial. Então, entendido isso, vamos nessa. Balanço patrimonial é onde a gente vai conseguir ver como é que a empresa está alocando seus recursos, como é que a empresa está conseguindo está pegando seu financiamento, né? Como é que ela está se endividando, o quantos por cento do capital da empresa não é dela, é capital de terceiros. Então, todas essas informações que são extremamente importantes para a gente fazer uma boa análise de uma empresa. Então, vamos nessa. A estrutura de um balanço patrimonial é da seguinte forma. Em uma coluna, a gente tem os ativos. E em outra coluna, a gente tem os passivos e o patrimônio líquido, tá? Beleza. Os ativos, no sentido da palavra, seria basicamente algo que vai gerar um retorno para a empresa, algo que a empresa tem que vai gerar um retorno para ela, e um passivo seria algo que gera despesa, né? No caso aqui do balanço patrimonial seriam obrigações, né? As dívidas, esse tipo de coisa. Vamos começar pelo ativo. É interessante aqui, ó, que a gente vai ter sempre ativo circulante, ativo não circulante, e os passivos circulantes e os passivos não circulantes. Basicamente, o ativo circulante é algo de curto prazo. E quando a gente fala curto prazo, no sentido contábil, é menos de 12 meses, é menos de um ano fiscal. Então, ativo circulante vai ser o ativo de curto prazo e o ativo não circulante é o ativo de curto prazo, ou seja, acima de 2 meses. Isso vale também para o passivo, tá bom? Então, o primeiro ativo que a gente tem aqui, e que na minha opinião é o mais importante, é caixa e equivalentes de caixa. Caixa nada mais é do que o dinheiro vivo que a empresa tem disponível. Seria, por exemplo, na sua situação, sei lá, o dinheiro que você tem no bolso, é o seu caixa. E equivalente de caixa seria basicamente, sei lá, dinheiro que tem em uma conta do banco, ou se não até títulos de investimento que tenham uma liquidez muito baixa. Então, Tesouro Selic, por exemplo, seriam equivalentes de caixa, certo? Aqui você pode ver que tem ativos financeiros mensurados ao custo amortizado. É porque, na verdade, esse balanço patrimonial aqui eu peguei as informações de uma empresa específica. Mas tem algumas informações no balanço patrimonial que vão ser diferentes. Vão ter alguns balanços, alguns não. Então, eu vou desconsiderar essa informação aqui, porque ela não é uma informação geral, né? Não é todo balanço patrimonial que vai ter. Então, eu vou falar aqui de outra informação, que eu vou colocar aqui no caso, aplicações financeiras, tá? No lugar disso. Só pra gente ter uma noção aqui. Aplicações financeiras, então basicamente vai ser o dinheiro que a empresa tem investido, seja em ações, seja em títulos e por aí vai. Outra informação que a gente vai conseguir achar no ativo circulante são as contas a receber no curto prazo, seja por clientes que ainda estão por pagar parcelas ou qualquer coisa desse tipo. E estoque, basicamente o quanto dos produtos da empresa ou quanto dos insumos produtivos da empresa estão armazenados em estoque. Este aqui a gente tem que dar um destaque também, porque é bem importante,
Se a gente fosse destacar dois ativos circulantes, eu diria que é o estoque e o caixa equivalente de caixa, beleza? Mas isso a gente vai entender muito melhor quando a gente for estudar sobre análise do balanço patrimonial em si. Por enquanto, realmente é só entender a estrutura. Bom, então a gente chega no ativo não circulante. Então aqui vai ser os ativos de longo prazo. Aí o que é que a gente tem? Nós temos o ativo realizável a longo prazo, que nada mais é os valores das contas a receber, sendo que as que têm um prazo maior do que 12 meses é como se fosse o contas a receber no curto prazo, sendo que no longo prazo, com um prazo maior de 12 meses. Imobilizado seria maquinário, edifícios, terreno, tudo o que a empresa não pretende vender no curto espaço de tempo, que ela não tem intenção de vender. Tudo isso vai ser o imobilizado. Aí pode se encaixar também veículos, esse tipo de coisa. Investimentos e participação societárias se encaixa também como se fossem aplicações financeiras, sendo que um prazo maior. O intangível, esse aqui é um pouco mais subjetivo, mais complicado de entender. Digamos que, sei lá, uma receita, um ativo intangível, uma marca, pronto. Imagina, a Coca-Cola, ela tem uma marca muito forte, né? A marca Coca-Cola, ela é extremamente forte. Então, a marca da Coca, ela é um ativo intangível que vale muito, saca? É uma marca que tem um valor muito alto e não necessariamente por conta do produto, mas só de a gente ver aquela logomarca já passa uma impressão. Então, por exemplo, uma marca seria um exemplo de ativo intangível. Outro exemplo bom também são patentes, né? Isso se encaixa muito no setor de farmacêutico. Basicamente, quando um laboratório ele descobre, sei lá, uma vacina nova ou alguma nova solução, aí, por lei, eles têm aquele medicamento, né, aquela vacina patenteada por um certo período de tempo para que eles possam comercializar. Isso justamente é para estimular, né? Porque imagina, sei lá, um laboratório descobre uma nova vacina, aí começa a vender. Aí o concorrente pega aquela vacina, descobre também qual é a fórmula, né, e começa a vender também. Aí aumenta a concorrência, isso desestimularia, né, justamente a criação de novos remédios, novas soluções. Então, por lei, todos os laboratórios, quando descobrem algo novo, um novo medicamento, eles têm aquele medicamento patenteado por um certo período de tempo, justamente para estimular essa fabricação. E depois desse período, aí é liberado para os concorrentes também produzirem. Então, uma patente seria um ativo intangível também. E ativos por impostos diferidos, se a empresa ela conseguir, por algum motivo, diferir alguns impostos. E sempre vocês vão ver que aqui vai ter outros ativos, outros passivos. E isso aqui geralmente é uma quantia bem relevante, então não é algo que é muito importante, tá? Então a gente chega na parte dos passivos. Passivos são, como eu já falei no início, as obrigações que a empresa tem. É o capital de terceiro, né? Tudo que tiver no passivo, a gente vai ver que aquele capital necessariamente não pertence à empresa, e sim a outras pessoas, e ela está ali com uma certa dívida, obrigação. Então, aqui a gente entra dividendos a pagar, que seria basicamente a obrigação que ela tem com os acionistas da empresa. Provisões trabalhistas, fiscais e civis são salários atrasados, talvez um plano de saúde, um plano de seguridade que a empresa tem com os seus funcionários, mas tem que pagar ainda. Então aqui vai entrar todas essas provisões trabalhistas, né? Se ela perde um processo trabalhista e é multada por conta disso, isso vai vir aqui nessa parte do balanço. Passivos por impostos correntes. Então, basicamente são os impostos, tá? E os impostos líquidos com prazo de menos de 12 meses. Aqui seria a obrigação que ela tem com o governo. Então, a gente vai ter também aqui os empréstimos de financiamento de curto prazo, ou seja, uma dívida com banco, uma dívida com fornecedor que está com prazo menor de 12 meses. Então a gente chega nos passivos não circulantes. E aqui vai ser basicamente os passivos circulantes, sendo que com prazo maior de pagamento, uma validade maior, um vencimento maior. Então a gente vai ter provisões trabalhistas, fiscais e cíveis, passivos por impostos diferidos, empréstimos e financiamentos de longo prazo. Se repete tudo passivo circulante e coloca aí por um prazo maior. E outra coisa que eu não citei aqui, mas toda vez que a gente for ver um balanço que uma empresa divulga, ela sempre vai ter aqui, por exemplo, ativo, aí ativo circulante, ativo não circulante, e no final o total do ativo. Mesma coisa acontece para o passivo. E a gente chega na última parte do balanço patrimonial, que é o patrimônio líquido.
Bom, aqui o que é que a gente vai encontrar? O capital próprio da empresa, o que realmente pertence à empresa. No passivo, a gente tem o capital de terceiros. Aqui a gente vai ter o capital próprio. E aqui se encaixa o capital social, ou seja, quanto que os membros da sociedade que fazem parte da empresa detêm, a reserva de capital, reserva de lucros, resultados acumulados, lucros acumulados e as ações de tesouraria que os acionistas não, desculpa, que os sócios da empresa têm. Aí isso vai, no caso, a empresa tem, né? Porque geralmente as empresas podem ter ações de suas próprias empresas e algumas têm, então isso vai entrar aqui, no balanço patrimonial. O que é que a gente tem que entender aqui? Que, na minha opinião, é o mais importante de se entender um balanço patrimonial. E se você não entender isso, vai ser realmente praticamente impossível conseguir analisar um balanço patrimonial. É o seguinte, quando a gente for ver o balanço de qualquer empresa, a gente vai encontrar essa identidade aqui, ó. O ativo, ele vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido, beleza? E assim, isso é uma fórmula dada. Então, em qualquer situação isso vai acontecer. O ativo ele vai ser o passivo mais o patrimônio líquido, em qualquer situação. Porque, pensa comigo, todo o dinheiro que a empresa tem, ou ela vai pegar emprestado, ou vai ser dinheiro próprio dela. E como a gente pode ver, no passivo circulante a gente tem todo o dinheiro que a empresa pega emprestado, e no patrimônio líquido a gente tem todo o dinheiro que pertence aos seus sócios, que pertence necessariamente à empresa. E todo esse dinheiro ele é necessariamente convertido em ativos, porque a empresa não vai pegar um financiamento por nada, ela pega um financiamento para realizar algum projeto. Então, a partir do momento que ela pega aquele financiamento, o financiamento entra como passivo. Mas quando ela pega esse financiamento e investe em algo, sei lá, em um imóvel, esse imóvel passa a ser ativo. Então, os valores, eles sempre vão ser iguais, tá? O ativo, ele sempre vai ser o passivo da empresa mais o seu patrimônio líquido, beleza? Então, eu separei aqui o balanço patrimonial de uma empresa, BB Seguridade, e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu separei só as principais informações para a gente entender aqui o que eu estava falando. Então, ó, a gente consegue ver o ativo circulante dela, que tem 9 bilhões, e uma grande quantidade de caixa. Eu não vou analisar, tá? Só vou passar por cima mesmo as informações. E a gente vê que tem uma grande quantidade de ativos circulantes e uma quantidade ainda menor de ativo não circulante. O que é que isso significa, né? Boa parte do ativo dela está no curto prazo. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas não necessariamente eu considero algo bom, tá? Porque depende também de empresas de caso para caso. Quando a empresa ela tem muito caixa, eu considero isso algo bom. Então a gente consegue ver que ela tem um total do ativo de 15 bilhões, aproximadamente. Aí o passivo circulante dela é de 3 bi e o passivo não circulante de 1,4 bi. Aí a gente já consegue ver que a empresa tem, desses 15 bilhões, 4,4 bi não são dela. E os outros 10 a gente consegue ver que é do patrimônio líquido, tá? Então, se a gente fosse considerar isso, é sempre importante a gente ver quantos por cento do ativo da empresa pertence a ela e quantos por cento não pertence, quantos por cento pertence a terceiros. Isso é muito importante se analisar também, que é algo que a gente vai aprender depois. Mas só para a gente ter uma noção aqui, seria para a gente fazer essa conta, digamos que, por exemplo, o patrimônio líquido dividido pelo total do ativo, a gente vê que 70% do ativo da empresa realmente pertence a ela, tá? E os outros 30% estaria aí no passivo, a capital de terceiros. E olha que interessante, total do ativo, 15 bi, e total do passivo mais o patrimônio líquido dá 15 bi também, dá exatamente igual, por conta justamente daquela identidade que eu passei para vocês. Porque como é que é a conta que a gente faz? O ativo é 15 bilhões, vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido, que vai dar justamente esse valor aqui, que é o total do ativo. Então, se você consegue entender isso, praticamente você já está na frente de muita gente e você vai conseguir aí, vai ser muito mais fácil para você conseguir analisar um balanço patrimonial, beleza? Algumas informações que eu não vou entrar muito a fundo, justamente porque essa aula vai ficar para análise de balanço patrimonial, mas o que é importante a gente ver? Só recapitulando, caixa equivalente de caixa, então uma boa posição em caixa é extremamente importante. Olhar o estoque, muito estoque não é bom, tá? Vai de caso para caso, mas realmente se a empresa tem muito estoque, basicamente
se isso for uma tendência de longo prazo e ela for acumulando ainda mais estoque, uma hora ela vai precisar se desfazer desse estoque. E para se desfazer, ela vai ter que abaixar o preço, consequentemente diminuir a receita e vai piorar os seus resultados. Então o estoque tem que ficar de olho. Os ativos, é interessante a gente olhar o imobilizado, que a gente consegue fazer uma conta que se chama CAPEX, que é um indicativo bem interessante para ver como que a empresa consegue ter retorno sobre os seus investimentos. Vai ficar para tudo para a próxima aula, não se preocupem em não entender agora. Os passivos circulantes principais aqui é empréstimo e financiamento de curto prazo e empréstimo e financiamento de longo prazo. Aqui a gente vai conseguir ver como é que a empresa está endividada. E se você for um investidor de empresas de dividendos, os dividendos a pagar são uma ótima opção de você tentar prever os dividendos futuros de uma empresa. E aqui a gente consegue ver também no patrimônio líquido, acredito que ações de tesouraria é algo que se chama atenção, e os lucros acumulados, o quanto que a empresa está conseguindo reter dos lucros. Então, eu te garanto que se você conseguiu entender toda essa aula aqui, você está na frente de muita gente. E se você assistir a próxima aula de análise de balanço patrimonial, quando essa aula sair, você vai estar muito bem e conseguir praticamente analisar, tirar todas as informações do balanço patrimonial, que é um documento extremamente importante para a nossa análise de investimentos. 2 documentos para se analisar, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, DFC, e o DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Então, basicamente é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado e até a próxima.